Quero meditar com os irmãos. O tema do nosso mês é servos de Deus. E hoje eu quero falar sobre servos que têm a capacidade de transformar o caos da vida. Por que eu quero meditar sobre isso hoje? Porque eu vejo que nós vivemos dias tão difíceis, dias tão complexos, com tantas coisas que se levantam, coisas novas, coisas difíceis de ser compreendidas, e às vezes nós nos sentimos impotentes. Às vezes nós nos sentimos também como pessoas que não sabem corretamente como agir e o que fazer diante de tantos dilemas, diante de tantos problemas que acontecem nesse tempo que nós vivemos. A palavra do nosso Deus em 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo de 1 a 17, ele vai nos ajudar a tratar sobre essas questões, compreendendo o que é ser servo de Deus. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que eles os acusem, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o Rei. Abençoa a Tua palavra aos corações nessa noite, ó Deus. Traz-nos da Tua clareza, do Teu desejo às nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Às vezes nós criamos misticismos muito grandes. A igreja evangélica hoje é uma igreja cada vez mais sincrética e mística e esotérica. Cada vez mais as pessoas estão se convertendo, mas não se convertendo ao Evangelho de Cristo Jesus. Se convertem a uma experiência religiosa extremamente sincrética e supersticiosa. As pessoas hoje acreditam cada vez mais que existem pessoas que têm uma oração mais forte do que a outra, que tem uma palavra de revelação para você. As pessoas querem algo místico. E para isso a igreja evangélica começou a criar e a se guiar por um tipo de linguajar. Eis que o Senhor te diz. Se você usou isso, eu estou sentindo que Deus está falando isso. Se você usa isso, a pessoa que está de frente de você, ela fala assim: nossa, ele tem muita intimidade com Deus. E às vezes a pessoa não tem intimidade nenhuma. Não ora, não lê a Bíblia, não conhece a palavra de Deus. Porque as pessoas estão cada vez mais jogando a responsabilidade da sua experiência cristã para os outros.
para outra pessoa. Então, começam então a viver a ideia de uma igreja hierarquizada. Então é o pastor da oração forte, é a profetisa, é o apóstolo, é não sei quem, é a pessoa que é uma pessoa mais especial do que as outras. E a reforma protestante aconteceu na história da igreja para nos mostrar que não é isso o desejo do nosso Deus. A reforma protestante aconteceu no século XVI, quando Martinho Lutero vai em frente à paróquia onde ele estava, porque ele não suportava mais de ver a igreja que vendia indulgências, que vendia bênçãos, que vendia locais para a pessoa morar no céu, que vendia e que se autoproclamava ser a guardiã da salvação das pessoas. Então é na igreja que está a salvação. E até hoje se proclama isso, e hoje alguns movimentos neopentecostais se proclamam a isso. A salvação está em nós. Se você sair daqui e for para aquela igreja, não, você tem que se batizar de novo, porque aquele batismo não é válido. Porque não é o seu testemunho público de fé a Cristo Jesus, é o seu testemunho público de fé à igreja, aqueles grupos. E com isso então se joga pelo ralo a grande e preciosa doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos a ideia da relação sacerdotal. A ideia da relação sacerdotal foi estabelecida por Moisés, quando Deus disse a Moisés que ele deveria separar aqueles que eram da tribo de Levi, e eles tinham então a responsabilidade de cuidar das coisas do templo, e de fazer os sacrifícios, e de fazer os cerimoniais pelo povo. Em Êxodo 19, versículos 5 e 6 diz assim: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. O projeto de Deus não era ter uma casta de religiosos, uma casta de pessoas melhores do que outras. Esse nunca foi o projeto de Deus. O projeto de Deus era que toda a nação servisse a Deus. Nós vemos isso lá em Isaías 61:6. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. O grande propósito de Deus não é ter casta religiosa, não é ter alguém que se acha melhor e mais espiritual do que o outro. Não é isso. Se nós conhecemos o Evangelho de Deus, nós somos então sacerdotes de Deus. Amém? Você é o sacerdote de Deus aqui na terra. É você que deve ser o sacerdote. E isso é tão interessante, porque eu e a Soraya estávamos lá em Caldas Novas, estávamos numa piscina, aí, como é que se chama? Carlos, tal, e a gente conversou, lá pelas tantas, você faz o quê? Ah, eu sou pastor. Ah, a sua mão, pastor. Como? A sua mão. Eu preciso reverenciar a sua mão, dar um beijo. Eu falei, não sou padre. E mesmo se eu fosse padre, eu também não ia aceitar esse negócio. A um só devemos honrar, ao nosso Deus. Não, mas nós devemos honrar o Senhor. E tinha um outro pastor do outro lado da piscina. Aí ele, não se contentando, saiu do meu lado, foi para o lado do outro, chegou lá e deu um beijo na mão do outro pastor. Eu falei, meu Deus do céu. Aquele lá não é pastor, aquele lá já é apóstolo do apóstolo, entendeu? Foi lá do outro lado beijar a mão do cara. Eu falei, que coisa. Dá para você perceber que as pessoas estão se impregnando disso. Cada vez mais. Ah, eu vou lá na igreja de fulano, porque fulano... Gente, Deus opera aonde Ele quer. Eu vou falar um negócio aqui que alguns aqui vão até ficar chocados com o que eu vou falar. Mas Deus opera até lá na festa de Trindade. Deus opera. Deus opera em qualquer lugar. Porque a misericórdia dele é grande. É maravilhosa.
não é restrita a ninguém, a ninguém. Talvez não atue mais na tua vida porque você não busca a Deus como você deveria buscar. E às vezes você critica a religião do outro. Ah, mas vai andando, faz não sei o que, faz promessa e não sei o que. Pois é, você que tem, vamos falar um pouquinho mais para frente isso aqui depois. No sacerdócio, no Novo Testamento, nós temos 3 grandes verdades que precisamos aprender nessa noite. A primeira delas, Jesus Cristo é o grande sumo sacerdote. Todas as funções do sacerdócio da antiga dispensação concentram-se nele e são por ele transformadas. É em Cristo. Cristo é o nosso sacerdote. Amém? Por isso que quando a gente vai batizar a pessoa, eu pergunto: você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador? A gente espera sempre a resposta que a pessoa diga sim. E aí eu falo, diante da sua pública profissão de fé, meu irmão, ministro como evangelho, ministro do evangelho que sou, autorizado por essa comunidade de crentes aqui, porque eu não posso sair daqui batizando em qualquer lugar não, porque eu só sou pastor aonde as pessoas me consideram como pastor. Se não me consideram como pastor, eu não sou pastor, porque pastor não é título, pastor é função. Então eu tenho a função de pastorear e a função de exercer o ministério, e o ministério de batizar as pessoas, vocês entregaram a mim. Então por isso que eu digo, eu como ministro do evangelho autorizado por essa igreja, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, está batizado. Jesus é o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo. Por isso que nós não falamos para você fazer sacrifício, porque Cristo é o seu sacrifício, amém? Por isso que nós não te ensinamos a você se prostrar diante dos homens e diante de qualquer outra coisa, porque só há um a quem você pode se prostrar, que é o Deus eterno. Só a Ele, só a Jesus. É isso que Ele está dizendo para nós. Em 1 Timóteo 2,5 diz: Ele é o único mediador entre Deus e os seres humanos. É Jesus que é o representante de Deus para os homens. Ele é o representante dos homens para Deus. Ele é ao mesmo tempo o nosso sacerdote e o nosso sacrifício. Por isso que não requer de nós que nós façamos algum sacrifício para receber uma bênção. O apóstolo Paulo fala em Efésios 1:3, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então, querido, você pode orar mais, você pode andar mais, pode jejuar mais, pode subir no morro onde você for, pode fazer o que você for, para você querer receber uma bênção a mais de Deus. Deixa eu te falar, isso não serve para nada. Porque Jesus é o teu sacrifício. Se você está fazendo sacrifícios para que você queira receber uma bênção, para Deus abençoar a sua família, você ainda não entendeu a suficiência de Jesus na sua vida. O que Jesus espera é que você possa adorá-lo, possa se oferecer a Ele totalmente, e tudo que você venha a fazer seja para a glória de Deus. Tudo. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Porque a todos quanto os chamou, dele-os o poder de serem tratados agora como filhos. Filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, Ele não é um pai que tem um escorpião no bolso. Não. Deus não tem escorpião no bolso. Aliás, Deus não tem nem bolso. Porque Ele não segura nada para Ele. O que é dele, Ele te dá. Todo o poder Ele te dá, que é o Espírito Santo habitando em você. Amém? Não é tremendo isso? Você consegue entender isso? O que nós então devemos fazer então? Nós precisamos entender que todos nós somos sacerdotes. E somos sacerdotes para adorar ao único Deus.
Somos sacerdotes para servir a esse Deus e somos sacerdotes para testemunhar desse Deus às pessoas. É essas três coisas que esse texto diz. Ele diz primeiro que somos sacerdotes e agora então somos sacerdotes para falar, anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, como então viver esse sacerdócio? Esse é o meu desafio para você hoje. O meu desafio para você então são 3 princípios. O primeiro princípio: considere-se um privilegiado de servir a Deus. Considere-se um privilegiado de servir ao Senhor. Você pode ler o versículo 9 e 10? Então ele diz que somos sacerdotes, somos povo de Deus e temos uma missão sacerdotal. Para quem? Somos todos. Todos os que aceitam a Jesus e que decidem viver para Jesus. Somos sacerdotes. Você não precisa do pastor para chegar perto de Deus. Talvez você pode precisar do pastor para te ajudar na caminhada cristã, mas não para te aproximar de Deus. Você não precisa do pastor para o pastor fazer sacrifício para você ser mais abençoado. Quem fez esse sacrifício é o nosso Jesus Cristo, amém? Talvez você precise do pastor para te ajudar a você entender mais da palavra de Deus. Para que você, aprendendo da palavra de Deus, você possa ensinar a palavra de Deus às pessoas. O cristianismo é recebendo e dando. Recebendo e dando. Nós somos um canal do Senhor Jesus. Nós somos um canal que recebemos da graça maravilhosa da salvação para partilhar as pessoas. A maior alegria nossa deve ser dar o nosso testemunho. Dizer que um dia saímos das trevas e hoje estamos com Cristo Jesus. A maior alegria nossa deve ser entrarmos na presença de Deus. Queridos, os crentes têm deixado de ter vida devocional. Os crentes têm deixado de ter vida piedosa, vida de se derramar diante de Deus. Os crentes estão deixando de orar, deixando de entender dessa oportunidade maravilhosa que se tem, que é entrar na presença de Deus. A Paulinha é a mais empolgada com os 10 mandamentos. E ela estava falando: papai, é tão interessante, né? Aqueles levitas, era eles que pegavam o bichinho e sacrificavam o bichinho, né, papai? Eu falei: é. Aí era eles que se lavavam e depois pegavam aqueles bichinhos e entravam lá dentro do tabernáculo para oferecer a Deus. Era eles. Era. Mas só Moisés podia entrar no Santo dos Santos. Eu falei: é verdade, filha. Que coisa, né, papai? Eu falei: é. Agora, filha, o mais bonito é que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, e agora você desliga a televisão e você invoca a Jesus, e você está no Santo do Santo, na presença de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Será que você tem a dimensão de que nós éramos separados, nós não tínhamos a liberdade para entrar? Agora nós temos, e nós não aproveitamos, temos desculpas, criamos mecanismos de fuga nosso, criamos justificativas para não entrar na presença do Santo do nosso Deus. Antes era tão difícil, antes quem era pobre às vezes não tinha nem como oferecer, e aí Deus falou: não, você pode pegar um pardalzinho e oferecer. E aí as pessoas começaram então a vender esses pardaizinhos para aqueles que eram pobres serem explorados na sua fé e impedidos de adorar a Deus. E tem
tem igrejas que falam e massacram as pessoas, falando que se você não der a oferta, se você não trouxer a oferta, você não vai receber a bênção, não vai ser abençoado por Deus. Que escravidão miserável! Miserável! E Cristo veio, Ele morreu, e Ele fala: se você me invocar de todo o teu coração, eu ouvirei a tua voz, descerei ali no teu quarto, manifestarei a glória dEle, o poder dEle. Agora a gente, com a mente supersticiosa, a gente então espera que Deus dê um alarido, que Deus fale alguma coisa, que alguma coisa brilhe. Ou igual o meu colega lá em São Paulo, que ele falava que ele entrava na presença de Deus e sentia as asas dos anjos batendo. Eu falei: isso é espirra? Porque se o anjo bater a asa perto de mim, eu vou dar uma espirrada, né? Ele falou: cara, você não presta atenção, você nunca teve esse tipo de experiência? Eu falei: eu não tenho, e não procuro essa experiência. E ainda digo mais, eu não preciso dessa experiência para dizer que há um Deus, para crer que há um Deus poderoso no mundo. Eu não preciso ter uma experiência extrasensorial para dizer que eu amo esse Deus e que preciso amar cada vez mais, porque eu entendi quem é esse Deus. Eu aprendi que só há esse Deus e que Ele é grande e que Ele é maravilhoso. E se você não entende isso, é porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Se você não sente as emoções sendo transformadas pelo simples ato de você crer, pela fé nesse Deus, é porque você ainda não teve uma experiência de se rasgar diante dEle, para que Ele se abra para você. Se você ainda é pesaroso, se torna enfadonho servir a Deus, é todo domingo na igreja, pastor, por que eu tenho que ir todo domingo na igreja? Ouvir o senhor pregar, ouvir o pessoal cantar e tal, por que eu vou todo domingo, pastor? Eu não preciso, eu vou uma vez, eu já aprendi. Não, é porque se você já fica com essas conjecturas, é porque você ainda não aprendeu, é porque quando você se encontra com Jesus, você fala: eu preciso dar tudo para Ele, eu preciso ter mais dEle, eu preciso conhecer mais dEle, eu preciso de mais do Senhor na minha vida. É impossível ficar um dia sem viver na presença de Deus. Nós precisaríamos era ter mais, buscar mais, mas o problema é que agora as pessoas lotam as igrejas que oferecem as barganhas da fé, do toma lá da cá, e nós não queremos isso. Eu quero que você venha, porque você entende que aqui se reúne um povo que é o povo da fé, que é o povo da cruz, que é o povo que ama a cruz, é o povo que ama a Deus, é o povo que olha para o amanhã e sabe que no amanhã Deus será sempre Deus. Por isso que nós precisamos entender que nós temos esse privilégio de servir. E quando você entra aqui para adorar, você está prestando um serviço porque você é sacerdote. Sabia? Você não está vindo assistir um culto. Não. Você não está vindo assistir uma performance. Não. Você está vindo servir a Deus. O ato de você vir à igreja, de participar dessa celebração, isso é serviço. Isso é serviço porque você adora o único que merece toda adoração. Amém? Você está aqui testemunhando e ajudando a testemunhar para todas as pessoas, que existem pessoas que amam a Deus. Por isso que nos reunimos e viemos para nos unirmos e servirmos a Deus. Aqui todos nós estamos servindo. Na língua inglesa, culto é service, que é serviço. É cada crente indo servir a Deus. E o que você vê então oferecer hoje a Deus? O mínimo que se espera que um crente ofereça a Deus é a sua própria vida. É pouco? É muito para você? O mínimo que se espera é que você entre aqui oferecendo a sua vida. Assim como aqueles levitas se preparavam para ir oferecer o sacrifício do povo. Eles se limpavam, eles se ofereciam. Não podia ter um vinco no manto. O que se espera do crente é que ele ofereça a sua vida ilibada, a sua vida transformada, a sua vida como exemplo de amor, como exemplo de fé a Deus. Porque antes nós não éramos povo,
agora somos povo. Antes nós não éramos filhos e agora somos filhos. Antes estávamos nas trevas e agora estamos na luz. Glória a Deus. Nós temos o privilégio de servir ao nosso Cristo. Mas ainda temos a responsabilidade de testemunhar. Gostaria que os irmãos, os homens, lessem o versículo 11 e 12. Então são 3 tipos de testemunhos. O primeiro tipo de testemunho é o testemunho da santidade, se abster dos desejos carnais. O segundo testemunho é o testemunho de uma vida exemplar, de uma vida ilibada, de uma vida honesta e íntegra. O terceiro testemunho é o testemunho de viver para a glória de Deus, no sentido de propósitos e missão de vida, de sonhos e do amanhã. E eu acho isso algo muito interessante, porque essa é a nossa responsabilidade. É difícil, pastor. A gente é muito tentado. Se existem tentações, irmãos, é para que nós possamos encontrar força naquele que pode nos dar força. Quem que pode dar força a você? Deus. Deus. E aí o pastor te ajuda. Nessa hora, você compartilha, não é só o pastor, os servos de Deus, os líderes da igreja, os servos de Deus, que ouvem uns aos outros e que ajudam nessa batalha. Ele usa uma expressão aqui de guerra, guerreiam. E você já viu as grandes batalhas, como que eram? Sanguinárias, terríveis. Para entrar na guerra a pessoa não podia entrar com medo, tinha que entrar acreditando que ia vencer. Tinha que entrar batendo a sua espada na frente daquele escudo, gritando. E diz que essa estratégia foi muito utilizada pelos soldados de Alexandre. E que com isso eles começaram a ganhar muitas batalhas. Porque para batalhar, para a guerra, você precisa se preparar. E às vezes muitos crentes não entendem isso. Nós buscamos a Deus, buscamos a vida disciplinada, a vida de oração, a vida da palavra, a vida da comunhão, a vida do jejum, a vida da solitude, a vida do andar com Deus, para enfrentar a batalha. É isso que te ajuda na batalha. É ler a palavra, conhecer a palavra que te ajuda a enfrentar a batalha. E hoje nós precisamos lutar pela batalha da mente, porque existem muitos sofismas. Os sofismas estão cada vez maiores, estão cada vez mais sutis. E eles estão cada vez mais tentando nos tirar do caminho do Senhor. A batalha hoje é a batalha de destruir a sua família. A batalha hoje é desconstruir o homem, desconstruir o gênero homem e mulher, macho e fêmea. A batalha hoje é de uma maneira sutil dizer então que aqui no Brasil essa coisa da defesa da marginalidade, porque eles são pessoas que foram machucados pela sociedade, porque não tiveram oportunidade. Aí tá bom, dá oportunidade. Entram nas universidades públicas, através das cotas, e não vão estudar. Vão fazer militância ideológica, marxismo. Não respeita professor, não respeita ninguém, não respeita doutor, não respeita ninguém. Eu vi algumas coisas nessa semana que eu achei horrível. Hoje pela manhã eu dei o testemunho do pastor, querido pastor lá de Nilópolis. Pastor, 45 anos na frente da igreja, pregando,
pregando a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus é contra o homossexualismo, dizendo que o homem precisa casar com a mulher, e que a mulher precisa casar com o homem, que os dois precisam constituir a vida, e que aquele que é homossexual, ele pode largar o homossexualismo, porque Deus dará forças a ele para ser transformado, para ser liberto. Assim como faz com que Deus liberta o alcoolista, o drogadito, quando Deus transforma o mentiroso, quando Deus transforma aquela pessoa que é o estelionatário, Deus transforma também o homossexual. Domingo passado à noite, ele ficou atendendo, as pessoas já tinham ido embora, até os familiares dele tinham ido embora, ele estava fechando a igreja, chegaram 5 pessoas, espancaram o pastor, está até hoje na UTI, espancaram por causa da pregação do evangelho, e tem gente que acha que não vai chegar aos extremos, está chegando já. Em Joinville, um pastor da igreja batista foi chamado e ficou preso, passou 2 dias preso por crime de homofobia. Mas não tem o crime. Não, mas alguém se sentiu ofendido pelo que ele falou. Os sofismas estão aí. E a palavra de Deus é clara. Nós precisamos viver a palavra de Deus de uma maneira clara, irmãos. E ele diz que devemos viver como? Guerreando, testemunhando contra as paixões carnais, as paixões terrenas. Vivendo essa vida íntegra, ilibada, honesta. Vivendo, queridos, mostrando para as pessoas que a nossa pátria não é aqui, que a nossa esperança não é aqui. Vivendo, esperando que amanhã Cristo volte e nós estejamos preparados para o encontro com nosso Jesus, amém? Maranata, nós temos essa responsabilidade de testemunhar. E por último, então, o sacerdócio nos diz que nós recebemos a verdadeira liberdade. Gostaria que as irmãs lessem os versículos 15, 16 e 17. Então nós somos livres para praticar o bem, somos livres para servir o próximo, somos livres para amar as pessoas com amor divino. Essa liberdade é tão fantástica, mas a igreja menina da igreja, a menina da igreja brasileira, a igreja brincalhona da igreja brasileira, fizeram até uma música. Eu sou livre, livre para, como é que é? Pular, livre para dançar, livre para gritar. E o povo dá um grito. Ah! Que coisa triste. No dia que eu ouvi essa música, eu fiquei olhando e falei, gente, será que esse povo não entende a preciosidade que foi a morte de Cristo Jesus? Essa música não pode cantar aqui na igreja não, nem na reunião dos jovens. Pelo amor de Deus. Se você for livre só para dar um grito, que infelicidade, Cristo morreu por você, querido. Você foi livre do seu egoísmo. Porque alguém se interessou por você, mesmo quando você não tinha condições de alguém te amar, Ele te amou. Você foi livre do seu narcisismo, achando que você tinha que ser o centro do mundo, e você entendeu então que existe um Deus que governa esse mundo, e a melhor coisa é você estar conectado com esse Deus, porque estando conectado com esse Deus, você está com Ele, fazendo a vontade dEle, e vendo esse mundo sendo transformado para a glória dEle. Você é livre para entrar na presença de Deus, você é livre para ajudar o outro. Você sabe quais foram os grandes frutos dos cristãos
do século 16, 17, 18. Sabe qual foi o grande fruto da humanidade? Sabe qual foi o grande exemplo dos homens que eram convertidos, eram homens de Deus, homens fiéis a Deus, que amavam a Deus? Se você for nos Estados Unidos, se você for na Inglaterra, todas as grandes universidades, tem lá aqueles que são os filântropos, aqueles que praticaram a filantropia, que deixaram suas fortunas para essas universidades, para que essas universidades pudessem continuar propagando o ensino. Todas as grandes universidades, elas foram originadas por esses homens de Deus. Os grandes hospitais nos Estados Unidos, as grandes pesquisas foram feitas por causa desses homens que investiram da sua vida, porque eles entendiam agora que aqui neste mundo tudo vai passar, mas agora a pátria celestial é muito mais importante, e eles precisam ajudar e fazer com que a pátria celestial chegue mais cheia de pessoas lá dentro. O que o evangelicalismo brasileiro está produzindo? Uma disputa para saber quem tem o jato mais caro. Ou o líder da igreja falando, falaram que eu sou uma das maiores fortunas do Brasil. Não, eu sou a maior fortuna do mundo. É um desses líderes aqui de Goiânia que fala: pastor Carlos, você não pode ficar andando com um carrinho velho desse, não. Você tem que pegar lá o dinheiro lá da igreja e comprar uma Land Rover para você. Eu falei: tá certo, tá certo. Não é assim, irmãos. Nós fomos chamados para uma grande liberdade. A maior liberdade do homem, querido, não é o seu direito de ir e vir. Não é esse. Esse é muito básico. A maior liberdade do homem é amar. É amar. É poder amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus veio e morreu naquela cruz do Calvário, para mostrar que Ele é o amor, a expressão do amor de Deus por nós, amém? Ele é a expressão do amor. Ele veio, Ele se entregou, Ele morreu no nosso lugar. Aquela cruz era minha, era sua, era o nosso pecado, era a nossa iniquidade que estava lá, e Ele falou assim: eu levo a sua iniquidade, meu filho, porque eu quero que você aprenda de mim, que você agora é livre para poder amar as pessoas. E nesses meus anos de ministério, quem me deu a maior lição foi a irmã Marisa. Quando eu fui evangelizar ela falou assim: não vou ser crente não, porque todo crente tem coração mole. E eu virei e falei: Senhor, que a gente tenha um coração amolecido pelo Senhor, um coração que ama, um coração que ama. Mas não é esse amor romântico aí hollywoodiano, não, e viveram felizes para sempre. Não, é o amor bíblico, o amor que tudo sofre e está ali do lado. Derrama as lágrimas, chora junto. Tudo espera, ansioso a bênção chegar. Se ela não vem, continua firme esperando a bênção chegar. Tudo suporta. Vem a enfermidade, vem a doença, está ali do lado. É suporte, é sustento. Está ali e pode dizer: eu estou contigo, eu fico contigo, eu não te abandono, eu não vou te deixar para trás, eu estou com você. Nós precisamos, queridos, entender essa grande liberdade que o Senhor tem nos dado. Você está disposto a viver essa liberdade? Essa grande liberdade de amar, de fazer o bem. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso desafio. A minha pergunta para você: você tem sido um sacerdote de Deus?
A forma que temos para transformar o caos é o nosso serviço a Deus. É vir à igreja, é participar, é ajudar, é contribuir, é fazer o bem às pessoas que precisam. Entender que serviço cristão não é algo agora só para uma casta. Não, serviço cristão somos todos nós servindo a Deus. Um dia me perguntaram: pastor, quando o senhor vai nomear diácono na igreja? Eu falei: irmão, eu trabalho para que todos os crentes sejam diáconos. Amém? Amém, irmãos? Já falei para vocês, não precisa chamar de pastor, chama de Carlos. Porque entre nós não deve haver esferas de que um é melhor ou maior do que o outro. Entre nós deve haver esse amor cristão, esse amor de Cristo que habita em nós. Do sangue que me lavou no Calvário, é o mesmo sangue que te lavou no Calvário. Por isso que quando a gente senta na mesa da ceia, e a gente partilha a mesa da ceia, a gente partilha a mesa da ceia entre quem? Os pecadores que foram lavados no sangue do Cordeiro. Os pecadores que olham para dentro de suas vidas e falam: eu não sei viver sem Deus. Eu não tenho mais como viver sem amar a Jesus. É isso que é ser sacerdote. Ser sacerdote é saber experimentar dessa liberdade que Cristo está nos dando. Sabe o que esse mundo precisa, irmãos? Sabe o que esse mundo precisa? Semana passada, um terrorista entrou numa boate de meninos e meninas. Metralhou, deu mais de 100 tiros, alvejando 49 que vieram a óbito. Como ver e entender tudo isso? Um pastor foi no hospital visitar os feridos. E aqui no Brasil vem um discurso de ódio. Mas um servo de Deus pega a sua Bíblia, vai naquele hospital, entra naquele leito e pergunta para um dos jovens: você tem uma nova oportunidade, e o que você vai fazer agora? E ele fala: eu não sei. O pastor diz: você está vivo porque Deus te chama para você manifestar a glória dele nesse mundo. Aquele menino que tinha sido engendrado, aliciado pelo sofisma de que a vida homossexual era feliz, se rendeu aos pés daquele que pode dar a felicidade verdadeira. Aquele pastor foi atrás do pai, da mãe, que aquele menino já não conhecia. Que tremendo. O que podia ser o caos. E todas as vezes que surgirem experiências que você acha é o caos, pega a sua Bíblia, se ajoelha e vai naquele que traz e que faz do caos a ordem. É para isso que eu e você somos sacerdotes. Ao sair daqui, a gente vai enfrentar um mundo de tragédias, um mundo de caos, e o único que poderá trazer ordem é Jesus, Jesus de Nazaré. Vamos ser os sacerdotes dele neste mundo. Vamos viver para ele.
vamos nos entender como esses que têm o privilégio de amar a Ele. Vamos assumir essa responsabilidade de viver para Ele. E vamos desfrutar dessa preciosa liberdade que Ele nos deu em Cristo Jesus. Fecha os teus olhos. Como é que está a sua vida agora com o Senhor Jesus? Talvez hoje você precisa dizer assim: eu era religioso, eu não estava entendendo o tamanho do amor de Deus. Hoje eu estou entendendo o amor de Deus pela minha vida. E eu quero esse amor para mim. Eu quero ser um sacerdote. Levanta sua mão que eu quero orar por você. Amém, amém, Jesus, amém. Talvez você esteve passando longe do caminho do Senhor Jesus. Você entrou aqui hoje já frustrado, decepcionado, com tantas experiências negativas. O Senhor Jesus te trouxe hoje aqui. Ele diz: eu também me frustrei com a humanidade, mas hoje eu te dou uma oportunidade de você receber uma graça que te limpa e que te torna uma pessoa melhor para esse mundo, para a sua família. Se você quer isso também, levanta sua mão que eu quero orar por você. Vamos ficar todos em pé, vamos orar neste momento. Deus, eu coloco essas vidas, ó Pai, que hoje, ó Deus, toma uma decisão com o Senhor. E peço aqui agora, ó Pai, que cada um, ó Deus, ande contigo, confie mais no Senhor, descanse mais no teu poder. Abençoa nessa hora o teu povo, Senhor. Abençoa esses, ó Deus, que levantam a sua mão dizendo que querem ser os sacerdotes do Senhor neste mundo. E eu peço agora, Espírito Santo de Deus, que você enche essas vidas com todo o poder da graça, do amor e da paz de Deus, em nome de Jesus. Vamos cantar.